Nesse vídeo, vamos dar um exemplo de um problema de Neumann e de como transformações conformes podem ser utilizadas para resolver outros problemas de Neumann. O problema é o seguinte: resolver a equação de Laplace, que é uma equação diferencial, nessa região que é a semifita infinita superior. Então, x está entre menos π sobre 2 e π sobre 2 e o y é igual a zero. As condições de contorno são três. A primeira dá informação sobre essa fronteira da esquerda, que diz que quando x é igual a menos π sobre 2 e o y é maior do que zero, a função φ é igual a uma constante k0. A outra condição de contorno em relação à fronteira da direita, que diz que quando x é igual a π sobre 2 e y maior do que zero, a função φ é igual a uma constante k1. E por último, a condição de fronteira da fronteira de baixo, que é quando y é igual a zero e o x varia de menos π sobre 2 até π sobre 2, diz que o fluxo sobre essa fronteira é igual a zero. A resolução desse problema se dá através de hipóteses físicas. Supõe-se que a função φ é uma função da forma ax mais b. Isso porque, nessa situação, se a gente interpretar como temperatura, e faz de conta que a temperatura na fronteira da esquerda é 10 e a temperatura na fronteira da direita é 30, a gente tem que lembrar que essa fronteira de baixo ela é isolada, então ela não vai complicar muito a nossa análise, porque ela não tem uma temperatura fixa. A temperatura dela vai variar, assim como qualquer outro ponto da região. Então o que se espera é que a temperatura à esquerda fique a 10 graus, à direita 30 graus, e que a resposta seja uma reta que liga os pontos de altura 10 e os pontos de altura 30. É por isso que supõe-se que a temperatura, a função φ, seja da forma ax mais b, ou seja, não depende de y. Isso quer dizer que pontos sobre a mesma reta vertical vão ter a mesma temperatura de estado estacionário. Então, isso são suposições físicas que ajudam, que é o entendimento físico do seu sistema para que você possa propor uma solução matemática. Bom, com essa suposição, a solução do problema é dada por você substitui essa expressão aqui, substitui x por menos π sobre 2 iguala a k0 e substitui essa expressão x por π sobre 2 igual a k1 e obtém um sistema para você encontrar as letras A e B. Essa solução também vai satisfazer a condição de isolamento, que é o fluxo. No caso de problemas de temperatura, seria o fluxo de calor ao longo daquela fronteira ser zero, e isso é satisfeito porque, com essa suposição, as curvas equipotenciais, que no caso são as isotermas, vão ser retas verticais, porque são equações de retas que não têm a letra y. Então vão ser da forma x igual a alguma coisa. Isso quer dizer que as linhas de fluxo são perpendiculares, vão ter essa direção de vermelho. Então essa é a direção do fluxo de calor com essa suposição. E a fronteira de baixo ela vai ser paralela às linhas de fluxo de calor. Então isso quer dizer que não vai ter linhas de fluxo de calor que atravessam essa fronteira, que é justamente dizer que a fronteira é isolada. Então essa suposição também satisfaz a última condição, que é a condição de isolamento. Então, fazendo essa substituição, chega-se que φ de xy é igual a k1 menos k0 sobre π multiplicado por x mais k1 mais k0 sobre 2. Então, essa vai ser a nossa solução do problema de Neumann para
essa região com essas condições de contorno. Nós vamos utilizá-la para resolver outros problemas de Neumann. Então vamos dar um exemplo. O problema é resolver um problema de Neumann no primeiro quadrante. Então quer resolver a equação de Laplace no primeiro quadrante. E aqui a gente tem 4 condições de contorno. A primeira, que eu vou marcar de verde, diz que φ é igual a 0 nesse pedaço, até chegar na altura dada pela representação do número complexo I. A segunda condição é uma condição de isolamento, que é a mesma condição nessa terceira fronteira. Então estou usando a mesma cor para duas partes de fronteira. E a última condição diz que φ é igual a 1 nessa parte de amarelo. Então esse é o problema de Neumann proposto. A formulação matemática está aqui à direita. Resolver a equação de Laplace numa região em que y é maior do que 0 e x é maior do que 0, isso é o primeiro quadrante. E quando x é igual a 0 e y é maior do que 1, a função vale 0, que é essa primeira condição de verde. Quando y é igual a 0 e o x é maior do que 1, a função φ é igual a 1, que é a condição de amarelo. E por último, as duas últimas condições falam sobre o fluxo, que é igual a 0, quando o y está entre 0 e 1 e o x é igual a 0, que é essa fronteira indicada por essa seta e agora. E a última condição trata de quando o x está entre 0 e 1 e y é igual a 0. Na verdade, essa daqui agora, a outra é essa aqui da esquerda. Bom, o que nós vamos fazer para resolver esse problema? Levar esse problema que a gente tem num problema que a gente sabe resolver. Então a gente vai ter que determinar uma transformação analítica que também seja conforme, já que é um problema de Neumann, que leva esse primeiro quadrante na semifita infinita superior. E a gente tem que analisar também o comportamento das fronteiras. Bom, tem dois pontos importantes aqui, que é o ponto I e o ponto 1. São dois pontos que vão fazer as divisões das nossas fronteiras. E o ponto 0, considerando as duas fronteiras, as duas partes de fronteira de vermelho diferentes. Então, o que a gente pode fazer para transformar o primeiro quadrante na semifita infinita superior? Primeiro, a gente transforma o primeiro quadrante no semiplano superior através da função Z2. Então, vamos marcar as cores aqui. Vermelho, vermelho, verde e amarelo. Então, aplicando a transformação Z2, que é uma transformação analítica e é uma transformação conforme, exceto no zero. E não tem problema porque o zero faz parte da fronteira. Então, a gente quer que a transformação que a gente quer encontrar tem que ser conforme no interior do domínio. Então, se não for na fronteira, não tem problema. Então, a gente vai cair na seguinte situação. O ponto I vai virar o ponto 1, o ponto menos 1, e o ponto 1 continua com o ponto 1. E a gente vai ter o seguinte desenho. Verde à esquerda do 1, vermelho entre menos 1 e 1, e amarelo à direita do 1. Esse é o efeito da transformação Z2 sobre essa primeira região. Bom, a transformação que transforma o semiplano na semifita infinita superior é a transformação inversa de seno. Então, aplicando a função inversa de seno, aí você pode consultar na tabela de transformações conformes que a inversa da função seno é uma transformação conforme analítica. Bom, e aí a gente vai cair
no seguinte problema, que vai ser exatamente o mesmo problema, um problema idêntico ao que a gente já sabe resolver, né? Que vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, nesse caso, esse é o efeito da função seno a menos 1. Essa parte vai ser a parte de verde, e esse ponto menos 1 se transforma no ponto menos π sobre 2. E a parte de vermelho, que é de menos 1 até 1, vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. E por último, a parte de amarelo está posta aí. As condições de contorno, então aí eu vou usar uma função φ maiúscula. Então a parte de verde é φ igual a 0, φ igual a 1, e aqui a gente tem a condição de isolamento. Pronto, esse problema a gente já sabe a solução. A função então que faz essa transformação é a função seno a menos 1 de z ao quadrado. Porque primeiro aplica elevado a 2, depois aplica a inversa da função seno. Bom, então a gente já está pronto para dar a resposta do nosso problema. Esse problema aqui a gente está no plano W de variáveis U e V. Então a resposta para esse problema é dada em termos das variáveis das letras U e letras V. K0 é igual a 0, K1 é igual a 1. Então basta a gente copiar a solução que a gente tem, trocando a letra X pela letra U. E K1 menos K0 é igual a 1. E K1 mais K0 também vai ser igual a 1. Então vai ficar 1 sobre π vezes U mais 1 sobre 2, mais meio. Pronto. Essa é a solução do problema de Neumann nessa região aí, na semifita infinita superior com essas condições de contorno. Para a gente terminar de resolver o nosso problema, a gente tem que buscar qual é a parte real e qual é a parte imaginária dessa transformação, f de z é igual a seno a menos 1 de z2, para a gente substituir na letra U. Na verdade, a gente só vai precisar da parte real, né, que é a letra U. Porém, a função seno a menos 1 é uma função extremamente complicada de se escrever em termos das letras x e y. Então, o que a gente faz é simplesmente dizer que U de x e y é a parte real de seno a menos 1 de z2. E V de x e y é a parte imaginária de seno a menos 1 de z2. Isso é para indicar que, pelo menos matematicamente, a gente tem uma resposta. A gente obtém uma expressão matemática para a resposta. Então, a nossa resposta vai ficar φ de xy, e a gente substitui a letra U por real, parte real de seno a menos 1 de z2. Pronto. Então essa a gente consegue uma expressão matemática para a resposta para a temperatura de estado estacionário. Se você quiser descobrir de fato quanto que vale a temperatura em tal ponto, né, aí fica um problema mais complicado, mas é possível de fazer. Você vai ter que escolher o ramo principal da função raiz quadrada principal e depois escolher o ramo principal da função logaritmo, porque essas duas funções que possuem ramos aparecem na expressão de seno a menos 1, da inversa do seno complexo, e aí você acha essa função. É possível também escrevê-la em termos de x e y, mas fica uma expressão muito grande, né? Alguns softwares matemáticos já determinam aí as curvas equipotenciais só de você digitar a sua expressão dessa forma.
Vamos ver aqui se a gente consegue um desenho dessa situação. Bom, então esse é um exercício do livro e aqui tem um desenho desse problema, né, que é o problema no primeiro quadrante. Então, de preto, né, vamos lembrar aqui que a temperatura é fixa igual a 1, nessa fronteira aqui de amarelo, a temperatura é igual a 1, e a temperatura na fronteira de verde é igual a 0. Então, é de se esperar que haja transferência de calor da fronteira de amarelo para a fronteira de verde. Essas duas fronteiras aqui são isoladas. Ou seja, vai chegar calor nelas também, né? Mas elas não vão ser a causa dessa transferência de calor, vamos dizer assim. Bom, as linhas então de fluxo, né, que determinam o fluxo de calor, são essas linhas de preto. E a direção ela é determinada através de uma análise física mesmo, né? A direção ela não é dada na resposta do seu problema, né? Então, o fluxo de calor se dá da fronteira de amarelo para a fronteira de verde, né? E é claro que passa também por essa região aqui. Provavelmente deve ter, nessa quina aqui, vai ter mais linhas de campo passando por aqui, ó, que também vão alterar a temperatura nessa quina aí da sua barra, vamos dizer assim. As isotermas são dadas de azul. As isotermas é mais fácil você achar a equação delas, porque basta você pegar a função φ que você encontrou, igualar a C. Essas curvas são as isotermas, são pontos que vão ter a mesma temperatura. Dois pontos em cima da mesma isoterma têm a mesma temperatura. Para você encontrar as linhas de campo, aí você tem que achar o conjugado harmônico da função φ, né? Isso é feito computacionalmente apenas, porque a gente nem conseguiu descrever a função φ em termos das letras x e y. Quanto mais resolver equações diferenciais envolvendo aí a função φ. Bom, mas esse é o problema.